é a graça? O que significa a palavra graça? Quais são os tipos da graça que existem? E quais são os inimigos da graça? Olá, sou Alfredo Mondlane. Hoje vamos falar sobre a graça. Hoje teremos um convidado muito especial e ele vai se apresentar. Olá, aqui me chamo Feliz Calixto Bila e sou da Igreja Evangélica Canaã. Queremos falar sobre o que é a graça. A graça significa o amor de Deus que salva as pessoas e que conserva as pessoas unidas a Deus. Como é que essa graça salva as pessoas? Essa graça salva as pessoas por intermédio de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz para salvar os nossos pecados. E ele morreu por quê? Porque ele morreu por nós para que possa nos retirar do pecado, para que possa nos separar do pecado. E nós podemos ver isto no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3, que fala mais do amor de Deus para com seu povo e que é por meio do intermédio de Jesus Cristo. Vamos abrir o nosso livro no Efésios 1, versículo 3, que fala do amor de Deus vem por Cristo. Amém? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encheu de bênçãos do céu por meio de Cristo. Amém? A palavra aí diz que bendito seja Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, que nos encheu de bênçãos. Então significa que essa mesma graça que nós recebemos por intermédio de Deus, que Deus tem nos dado, que Deus nos deu de borla, essa graça nos enche de bênçãos espirituais. Essas bênçãos vêm por intermédio de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado lá nos céus, a palavra aí diz que ao recebermos Jesus Cristo, ao sermos salvos, nós recebemos essas bênçãos espirituais, que é a paz que nós recebemos, que é o amor de Deus que nós recebemos e também que é a esperança, que também podemos dizer que a perseverança, até outros tipos de bênçãos que nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo. E nós recebemos isso por causa da graça. Amém? Nós já falamos da graça, nós já falamos do significado da graça. E falta um elemento tão importante que nós precisamos saber acerca da graça. Irmão Feliz, em poucas palavras, podes nos dizer quais são os ensinamentos que a graça nos traz? A graça, como podemos aplicar na nossa vida cristã? Amém? A graça nos traz, ou seja, a graça nos ensina a abandonarmos o pecado. Quando nós vimos no livro de Romanos capítulo 6, versículo 1, a palavra aí diz que será que se nós estamos no pecado, se nós permanecermos no pecado, a graça habita mais? Mas não é assim que a palavra diz. Quando nós vimos aqui no livro de Tito capítulo 2, versículo 12, a palavra diz que a graça nos separa, ou seja, a graça nos ensina a abandonarmos o pecado, a abandonar todo tipo de pecado, toda injustiça, todo tipo de incredibilidade e a vivermos de uma forma correta mesmo estando no mundo, a vivermos de uma forma certa estando no mundo, porque a graça nos reviste, a graça nos torna as novas criaturas em Jesus Cristo. A graça é um intermédio que vem por Jesus Cristo, que são as obras que se manifestam dentro de nós e que essas mesmas obras vêm por intermédio de Deus, que são as boas obras perfeitas para Jesus Cristo, porque estamos unidos a Jesus Cristo. E é por isso que a graça nos ensina a vivermos de um modo correto, a vivermos de um modo certo e a vivermos de um modo justo para Deus, porque nós já estamos revestidos e estamos unidos a Deus. De acordo com o livro de Tito capítulo 2, versículo 12, havemos de ler no nosso livro aqui, a palavra aqui nos diz, amém? É esse amor que nos ensina a deixarmos a descrença e abandonarmos os desejos mundanos para levarmos neste mundo uma vida honesta, justa e fiel a Deus. Então aqui a palavra nos ensina que através dessa graça nós abandonamos as coisas deste mundo, abandonamos também as paixões imundas e passamos a viver neste mundo de acordo com a graça que nos reveste de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma boa para Deus. Nós já falamos sobre o significado da graça. Nós falamos sobre o ensinamento da graça. E o que nós poderíamos dizer que é a plenitude da graça. E agora,
Resta-me uma única pergunta acerca da graça. Será que existem tipos da graça? Quais são os tipos de graça que existem? Não sei se o irmão Feliz pode nos esclarecer como um convidado especial de hoje. Quanto aos tipos de graça, existe a graça comum e também existe a graça especial. A graça comum é aquela que nós recebemos, nós todos, nós os seres vivos, tanto as plantas, tanto os animais, assim como nós, os seres humanos. É aquela graça que Deus nos dá para que possamos termos a vida, para que possamos acordarmos e respirarmos. Nós todos temos essa mesma graça. Nós temos essa mesma graça de termos saúde, mas também tem a graça especial. A graça especial somente é recebida por aqueles que aceitam Jesus Cristo e por aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Essa graça especial, a nós que somos revestidos por Jesus Cristo, nos ensina a abandonarmos o pecado e não vivermos de acordo com o pecado. Nos ensina a falarmos de uma forma correta, a nos comportarmos de uma forma certa, a nos comportarmos de uma forma especial para Deus. Obrigado, irmão Feliz, pelo esses dois tipos da graça e que os dois nos trazem de formas diferentes um ensinamento muito grande. Eu tenho uma outra pergunta acerca da graça comum. Essa pergunta consiste em: o que significa graça comum? O que podemos explorar com essa graça comum? O que quer dizer essa graça comum? Segundo o irmão Feliz, disse que essa graça abrange tudo o que é ser vivente, não é? A partir do animal até as plantas. O ser humano também está incluso nessa graça. Então, essa graça significa que posso não ser cristão, essa graça me abrange por acordar e viver. Não sei se pode especificar mais acerca dessa graça comum. Ok. A graça comum não faz distinção entre um mundano e também a um cristão. A graça comum é para todos nós. A graça comum é aquela que nós temos o privilégio de viver. É a graça que Deus fez o quê? Que Deus nos fez, nós todos, como ser humano. Amém? Essa graça comum, a graça comum é para todos nós. Não faz distinção entre os descrentes e crentes. Então, isso quer dizer que é mesmo que a Bíblia diz que antes da gente se converter, somos criaturas, porque Deus fez o mundo. Então, quando a gente se converte, já somos chamados filhos de Deus. Então, quer dizer que a graça também, nós quando nascemos já vivemos pela graça de Deus, mas só temos a plenitude da graça que podemos chamar de graça especial quando realmente nos convertemos e voltamos para o Senhor. Então é isso que eu queria entender. Acredito que o irmão também entendeu do outro lado. Obrigado. Eu tenho uma outra pergunta. A graça salva? Sim, a graça salva, sim, porque é por intermédio de Jesus Cristo que morreu lá na cruz para salvar os nossos pecados. Então, ele morreu de borla, que significa de graça. E é por isso que quando nós recebemos essa mesma graça, ao nos reconciliar com Jesus Cristo, nós somos salvos por amor dele e somos salvos por sangue dele, porque ele tem se revestido diante de nós. A graça salva, mas quando acompanhado com a fé, que essa fé produz obras, e essas obras e a fé faz com que a gente seja salvo, não por merecermos, mas sim somos salvos pela graça de Deus, por vontade de Deus querer nos salvar, não por nós merecermos essa salvação. Agora, eu diria outra pergunta. Temos inimigos, ou seja, a graça tem inimigo. Quais são os inimigos da graça? Os inimigos da graça, nós podemos ver isto. Temos, em primeiro lugar, os inimigos da graça são o antinomismo e também temos o legalismo. Eu ouvi dois nomes um pouco complicados. O que significa antinomismo? Antinomismo significa aqueles que são contra a lei de Deus, ou seja, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Então, o legalismo? Legalismo significa aqueles que se acham que podem cumprir todas as leis que são de Moisés, ou seja, aqueles que estudavam as leis de Moisés e tentavam as cumprir como se fosse bom para eles, como se fossem legais, aqueles que fazem
todas as coisas certas através dessas leis. Então significa que esses legalistas, eles pensam que por fazer todas essas leis, por cumprir essas leis, eles são salvos. Ou seja, eles defendem que são salvos pela lei de Moisés, não por meio de Jesus Cristo. Também podemos relacionar a esse tipo de contexto. Amém. Sim, podemos relacionar a este tipo de contexto, porque os legalistas eles pensavam que fazendo as obras que estavam escritas por Moisés, isso lhes justificaria como serem justos, lhes justificaria como ser os filhos de Deus, aqueles que cumprem com a palavra de Deus. Mas não é assim. Nós somos salvos e nós somente a graça nos manifesta na nossa vida, e essa mesma graça é que nos reviste a vivermos das obras de Deus. E somente Jesus Cristo é que se manifesta na nossa vida para que possamos viver de uma forma certa e para que possamos viver de uma forma correta. Não porque nós cumprimos nós mesmos as nossas próprias obras, não porque as nossas obras são certas, mas por intermédio de Jesus Cristo, que está dentro de nós, que se manifestou na nossa vida. Ele é que faz essas obras. E podemos ver isso no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A palavra diz que eu estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então significa que Cristo Jesus se manifesta pela essa graça diante de mim, porque Cristo Jesus está dentro de mim a partir do momento que eu sou salvo. Essa graça se manifesta e eu passo a viver de acordo com Deus. Obrigado, irmão Feliz. Foi um prazer estar conosco. Hoje já sabemos que existem vários tipos de graça. Nós já sabemos que somos salvos, né? Pela graça de Deus, não por nós querermos fazermos boas obras e merecermos essa salvação, mas a salvação vem a nós pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Prometemos trazer mais conteúdos para o irmão. Obrigado. No estudo passado, falamos da graça. E na graça, nós falamos de antinomismo e legalismo.